à época do processo de legalização do PCdoB, o companheiro Glênio foi eleito para a direção estadual do partido. O companheiro Magnus Farcar, naquela época, foi eleito para a direção municipal do partido em Natal. Magnus Farcar, hoje é advogado trabalhista militando no estado de São Paulo, mais especificamente em Santo André. Qual a importância do lançamento deste livro do companheiro Glênio Sá, na sua opinião? Na minha opinião, a importância desse livro é que ele resgata a história de um companheiro que dedicou a sua vida inteira à luta do povo, à luta pelo socialismo, e mantém acesa a chama desse ideal nobre de transformação da sociedade, que apesar de todas as turbulências que existem hoje a nível internacional, se mantém muito vivo. Além disso, acho que a importância desse lançamento se manifesta também pelo fato de reafirmar o papel do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, o papel do qual partido do qual Glênio Sá fez parte durante toda a sua vida, como instrumento de transformação social a serviço do socialismo e do desenvolvimento da causa dos trabalhadores. Companheiro Geraldo Assunção, que eu não tenho nenhuma dúvida em dizer hoje, trata-se da liderança sindical mais importante do Estado, já que é o líder da oposição telefônica ao famigerado pelego Francisco Candé Pegado, hoje dirigente da extinta CGT. Companheiro Geraldo Assunção, qual a importância do lançamento deste livro do companheiro Glênio Sá, abrindo o debate acerca da guerrilha do Araguaia? Para nós, no movimento sindical, para nós que militamos junto com o companheiro Glênio, que já conhecíamos de perto a luta do companheiro no movimento sindical e já conhecíamos algumas das suas passagens narradas por ele mesmo sobre o que foi a guerrilha do Araguaia, sobre o que foi aquela época para a resistência, para o povo brasileiro que resistia bravamente à ditadura militar, o governo militar que se impôs no país a nível de força. Esse momento para nós é emocionante, por ser um instante em que a ausência do companheiro que se foi na trincheira, no momento em que está na trincheira da luta popular, em defesa exatamente dos melhores dias, em defesa de uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista, o companheiro não estar presente, para nós isso nos emociona bastante. E outro ponto importante para nós é que abre realmente esse debate, coloca claramente, para nós aqui, principalmente do Rio Grande do Norte, uma passagem viva, uma memória viva de um companheiro, de um camarada que lutou, que resistiu para que essa chama mantivesse acesa e que nós, trabalhadores, nós do movimento sindical, nós socialistas, nós iremos continuar defendendo essa memória do Glênio, os ensinamentos do Glênio, com certeza, como disse a companheira Fátima na sua dedicatória no nosso livro, onde ela coloca que a experiência do companheiro Glênio fique e sirva para que nós, trabalhadores, para que nós que estamos militando no movimento, nas lutas populares, encaminhemos essa luta no sentido de conseguirmos melhores dias, uma sociedade mais justa, uma sociedade realmente igualitária e em defesa sempre de uma sociedade que é a sociedade socialista. O companheiro Antenor, acerca da importância do lançamento do livro do Glênio Sá. Qual a importância que você acha, Antenor, que tem o lançamento desse livro, descortinando para a sociedade portuguesa, debate acerca de período tão desconhecido para o povo da nossa história? Eu acho que, antes de tudo, uma informação histórica, considerando que a maioria das gerações hoje não tem conhecimento da verdadeira repressão que existiu durante a ditadura militar no Brasil. E, antes de tudo, o retrato de um homem que dedicou a vida inteira à luta do povo. E mesmo naquele momento em que a luta do povo exigiu graus de maior violência, Glênio dedicou a sua vida, a exemplo do que aconteceu no Araguaia, para defender o princípio maior, que é a liberdade para o nosso povo e por melhores condições de vida. Por isso, só essa história que Glênio relata no Araguaia é toda uma experiência que ele viveu junto com seus companheiros de defensores da liberdade e por melhores condições de vida para o nosso povo. O companheiro Cristian Lira Vasconcelos substituiu o companheiro Glênio Sá na presidência do PCdoB no Estado. Cristian, qual a importância deste lançamento nesta noite aqui em Natal? A importância de resgatar o outro lado da história oficial, o lado da história que é feito pelos explorados, pelos oprimidos em nossa sociedade. E ao mesmo tempo apresentar um outro tipo de herói, não aquele super-herói que nos acostumamos a idealizar das revistas, da televisão, o super-herói que basta dizer uma palavra Shazam e todos os problemas estão resolvidos. Mas apresentar os heróis que têm sua vida profundamente identificada com os interesses populares.
com seus problemas, com seus anseios, e que são também capazes de derramar seu sangue em prol de uma sociedade mais justa. Garibaldi Alves, qual a importância deste lançamento do livro de narrativa do companheiro Glênio Sá, sua participação na guerrilha do Araguaia? Qual a própria importância que você divisava do Glênio na sociedade natalense? É importante estarmos todos aqui juntos para lembrar a memória de Glênio, porque todos nós temos dele o retrato sem retoque do homem idealista que ele foi, coerente, lutando por um Brasil mais justo e mais humano. Para isso ele não mediu esforços, deu a sua contribuição às diversas lutas que nós empreendemos aqui no Estado. Por isso mesmo, quando falamos de Glênio Sá, falamos com a veneração de termos dado também um pouco de participação a essas lutas que foram, sobretudo, lutas por um Brasil melhor. Companheiro Gil, irmão de Glênio Sá, qual o legado que fica como homem político e principalmente como irmão que Glênio deixou para toda a sociedade brasileira? Glênio, eu acho que representa aquela luta que eu particularmente gostaria de ter continuado e de uma certa maneira parei, né? E ele representa aquele continuismo da coragem, né, de denunciar essa situação que nós encontramos de desumanização que passa o país, né? E ele deixou um legado que é o seguinte: nós vamos continuar com esse legado que ele deixou, que é de resistência permanente enquanto não existir o socialismo realmente implantado no Brasil. Então, basicamente essa é a lição que ele deixou para a gente, e nós vamos tentar levar essa bandeira dele adiante. Companheira Olga, como o próprio Glênio diz no seu agradecimento, sua dedicação, foi a companheira que fez o trabalho de datilografia do livro. Olga, o que é que ficou como lembrança mais grata do Glênio nesse próximo trabalho que você realizou com ele? Bem, em primeiro lugar, eu acho que esse relato do camarada Glênio é o depoimento vivo de toda a experiência que não só ele, mas de todos os companheiros do PCdoB vivenciaram lá no Araguaia, né? E disso aí fica para todos nós, não só militantes do PCdoB, como de um modo geral para toda a sociedade, o relato do que foi, na verdade, toda aquela experiência, e que a grande maioria da população jamais tomou conhecimento, né? Que num dos períodos mais negros da ditadura militar, nós tínhamos combativos companheiros lutando para que, apesar da escuridão que naquele momento pairava sobre o nosso país, eles vislumbravam a possibilidade de dias melhores. E essa luta, essa experiência do camarada Glênio no Araguaia, eu acho que nos deixa de lição sobre tudo isso aí, que apesar de tudo a luta continua, o PCdoB está hoje mais vivo do que nunca, e de outras formas, não no Araguaia, mas em outras trincheiras de lutas, a nossa vontade, né, de modificar tudo isso que está aí, toda essa sociedade justa, essa coisa toda, eu acho que existe em cada um de nós. Da experiência, né, enquanto estava ajudando ainda na fase de elaboração desse trabalho, eu acho que eu senti no Glênio, durante todo o relato, todo o seu entusiasmo, toda a sua alegria em poder ocupar o espaço hoje, né, mesmo deixado aí pela democracia burguesa, poder relatar tudo aquilo que aconteceu e levar o conhecimento de todas as pessoas, sua experiência lá no Araguaia. A importância desse lançamento nesta noite aqui em Natal? Bom, a importância é muito grande, que é um relato da história de um companheiro que vai deixar a sua memória para que nós possamos conhecer melhor. Conheci o camarada Glênio por volta de 81. O camarada Glênio Sá era um militante exemplar, teve uma vida bastante turbulenta, renunciou à sua vida pessoal e dedicou-se inteiramente na defesa dos interesses das classes populares. E esse momento em que todos nós estamos aqui presentes para o lançamento
das memórias do camarada Glênio Sá é um momento singelo, mas que não retrata a totalidade do militante, do homem que foi Glênio Sá. Portanto, deverá existir mais homenagens a este camarada que tanto honrou as fileiras do Partido Comunista do Brasil. Companheiro Moreira, do Partido Socialista Brasileiro, qual o significado deste lançamento para o Partido Socialista Brasileiro? Meus amigos ou companheiros, o significado desse lançamento de uma história que Glênio Sá sofreu, passou durante toda uma ditadura, que poucos brasileiros sabem do sofrimento de cada um. Ele já me contava isso numa viagem que nós fizemos de Poço Branco a Natal, em um comício de Lula, na época ele era candidato a presidente. E hoje eu vim aqui simplesmente receber aquele complemento, aquele que ele me contava. A dificuldade, ele como estudante, foi enfrentar toda a dificuldade, aquela luta que ele esteve lá na Araguaia. E isso serve de exemplo hoje para essa juventude que hoje está nascendo, que está aprendendo. E nós, que somos numa época de 64 para cá, que não podemos ter o direito de aprender, de escrever, de ler, a cultura do povo, ou o desejo e a filosofia de cada um, a ideologia do povo brasileiro, herdado de quem quer que seja. Hoje nós estamos aqui herdando de Glênio Sá aquilo que mais nós desejamos, que é a liberdade de expressão, a liberdade de viver, é tudo, é socializar o mundo, o nosso desejo. Nós aqui hoje estamos provando isso. Eu vou ler no livro de Glênio aquilo que eu não pude ler na mente de Glênio quando viajava com ele. Não, que a gente se vê muito aqui, vamos nesse corredor, vai. Vai